Fala DJ escolhidos, tudo bem com vocês? E esse vídeo aqui ele vai ser bem interessante porque normalmente eu mostraria um dos Digimons Profile, que é literalmente do que eu vou estar falando aqui, em um vídeo sobre novidades, então ele ia estar lá no meio para vocês irem até lá, checarem por vocês mesmos, mas esse Digimon Profile foi muito especial e importante na minha opinião, então eu acho que ele merece um vídeo só para ele, para que eu explique para vocês do que se trata, mostre para vocês as novidades que eles mostraram lá, coisas muito importantes, tudo bem? Isso é muito incrível. Então a gente vai estar falando sobre o Witch-Oni mais uma vez, do que eu já falei no passado algumas vezes. Agora, muito incrível, porque a gente tem até algumas novidades sobre esse outro mundo digital. Então, já deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Então, antes de começar, já vou dizer para vocês, essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem que vai ficar durante esse vídeo o tempo todo. E por quê? Porque, bom, ela é, sem dúvidas, a primeira imagem mesmo de Witch-Oni que a gente tem na história da franquia Digimon. Sendo que esse lugar já basicamente existe desde o começo da franquia. Então vocês imaginem só o quão pouca informação a gente tinha sobre isso. Essa é a primeira imagem que vocês estão vendo aí, né? Parece que a gente está chegando em Hogwarts, algo do tipo, né? Com Digimons magos e bruxas e tudo mais. Faz todo sentido. É meio que Harry Potter dentro de Digimon de certa forma, se vocês pensarem bem, né? Vocês já vão entender. Mas só para explicar para vocês basicamente o que é o Witch-Oni. É um mundo digital paralelo, quase como se fosse uma dimensão alternativa de Digimon, que se conecta com o mundo digital de alguma maneira, né? Onde certos Digimons conseguem vir de Witch-Oni para o mundo digital, certos Digimons conseguem sair do mundo digital e irem para Witch-Oni, e é quase como se você estivesse entrando num lugar mágico, encantado, onde magia existe, e mesmo assim é um mundo digital que tem Digimons e tudo mais. Muitos Digimons, inclusive os quais a gente não conhece ainda. E eles citam esses Digimons de certa forma dentro desse Digimon Profile. Então, basicamente é isso. Vocês estão vendo aqui nesse vídeo um pouco sobre um mundo digital alternativo, uma dimensão paralela, um outro universo. Veja dessas maneiras, tudo bem? Mas agora, vamos continuar com as informações. Então, galera, de onde vem Witch-Oni? De onde veio isso lá no começo da franquia Digimon? Vamos explicar para vocês novamente, eu já falei disso em outros vídeos também. Basicamente existia um outro bichinho virtual lançado pela Bandai que se chamava Magical Witches, ou seja, bruxas mágicas ou algo do tipo. E lá, naquele bichinho virtual, você tinha vários clãs diferentes, de elementos diferentes, você tinha seres diferentes, né, bruxas e magos diferentes, que treinavam tipos de magias diferentes, de elementos diferentes. E eles evoluíam tudo mais, de certa forma era bem parecido com os bichinhos virtuais de Digimon também. Então teve tudo isso, teve até alguns livros que foram lançados e tinha colecionáveis, poucas pessoas no mundo têm essas coisas até hoje, mas eles quiseram manter esse Magical Witches depois, que aparentemente não foi um grande sucesso, assim como Digimon foi no caso, e eles mantiveram isso como eles transformaram Magical Witches em Witch-Oni, transformaram tudo aquilo em um mundo digital paralelo, onde literalmente aquele bichinho virtual, se vocês quiserem agora, também era de Digimon, porque você estava treinando Digimons diferentes de um universo paralelo. Então isso é muito incrível de certa forma, né? E eles mantêm informações sobre isso até hoje. Se eles lançam Digimons novos que tem a ver com Witch-Oni, eles vão ter detalhes que vieram lá do Magical Witches de anos e anos e anos atrás. Então agora que vocês já entenderam de onde tudo isso vem, o que é incrível também, né? São informações muito legais, vou falar com vocês sobre as informações novas que a gente recebeu. Então, em primeiro lugar, a gente vai estar falando sobre a Terra de Witch-Oni mesmo, como aquele lugar, aquele mundo é dividido basicamente. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, com esse fundo azul e tudo mais, vocês vão perceber que tem uma enorme montanha em um lugar ali que fica meio que no centro de tudo. No topo dessa montanha tem uma espécie de castelo de bruxas, de magos e tudo mais, que de certa forma lembra bastante Hogwarts, de Harry Potter. E é literalmente a mesma coisa. Aquilo ali é uma escola de magia que foi construída naquele lugar, com o intuito de treinar certos Digimons, né, no caso bruxas, magos e outros seres, a aprenderem magia.
Então, obviamente, quase a mesma coisa como eu citei para vocês, a Harry Potter, de certa forma, né? Mas daí é interessante, porque essa montanha é o centro, e dessa montanha, basicamente, você consegue dividir o mundo em 4 partes. E cada parte desse lugar é meio que governada, entre aspas, por um clã diferente. Cada clã treina magias diferentes, de elementos diferentes. E o nome desses clãs, então, galera? A gente tem o Earthling, onde você tem Digimons especializados em magias de terra. O Aquari, onde você tem aqueles que são especializados em magias de água. O Eneruge, que é onde eles são especializados em magias de fogo. E o Baluluna, que é onde eles são especializados em magias de vento. Então vocês perceberam que é terra, água, fogo e vento, que é bem parecido com o Avatar. Se você já assistiu Avatar, você sabe do que eu tô falando, basicamente. Além disso, lá você tinha clãs diferentes também, que usavam magias diferentes, então super incrível, né? Então é bem interessante, vamos dizer que é meio que uma mistura de Harry Potter com Avatar. Essa é Witchon de certa forma, né? Mesmo assim, então, voltando, pessoal, com nomes. Essa montanha é chamada de Broken Mountain, ou seja, montanha quebrada ou algo do tipo, e provavelmente é chamada assim porque ela tem 4 partes diferentes que fica em cada um dos territórios de cada um dos clãs, o que é muito incrível também, né? E os Digimons de todos os clãs aprendem magias diferentes, provavelmente vão até essa escola de magia, onde os clãs atuam lá dentro. Talvez a gente tenha uma coisa muito parecida com Harry Potter, onde cada Digimon é escolhido para clãs diferentes e eles têm que estudar lá e fazer competições e aprender magias e tudo mais, né? Mas daí agora que vocês entenderam como o mundo lá é dividido, basicamente, eu vou falar sobre a magia desse mundo digital. É estranho a gente falar de magia, porque, bom, a gente tá falando de Digimon. Os Digimons têm poderes, todos eles soltam algum tipo de poder, têm algum tipo de habilidade especial, não importa qual seja, né? Eles conseguem invocar certas coisas, transformar certas coisas e por aí vai. Então, o que seria essa magia? Magia dentro do mundo digital, como é descrita em várias partes de Digimon, nas descrições oficiais de certos Digimons, ela é basicamente programação de alto nível, ou seja, programação avançada. Se você é uma pessoa que já estudou programação ou já viu como é feita a programação de coisas em um computador, não importa o que seja, se é uma programação de alto nível, uma bem difícil, digamos assim, é basicamente o que é a magia dentro dos mundos digitais, dentro de Witchon. Eles são Digimons que são tão bons nesse tipo de coisa que eles conseguem criar certos poderes diferentes para que eles mesmos usem. Então um Digimon que não tinha um poder de água antes, vai treinar para conseguir usar habilidades de água, o que é diferente de outros Digimons mais convencionais, digamos assim. Por exemplo, o Agumon, até onde a gente sabe, ele vai conseguir apenas usar as habilidades, as quais ele já surge com elas. Então ele vai tirar uma bola de fogo pela boca, ou ele vai bater com as garras e por aí vai. Mas talvez, se você tiver um Agumon em Witchon e ele for treinado na escola de magia que eles têm lá, e ele queira aprender magias de água ou de vento, sei lá, e ele consiga fazer isso porque ele vai aprender de alguma maneira programação de alto nível, que é a magia que eles têm lá, então ele vai conseguir usar essas magias e ponto final. Isso dá a opção em Digimon de Digimons diferentes aprenderem habilidades diferentes e serem sempre Digimons diferentes. Por exemplo, você tem um Digimon, um Piedmon, por exemplo. O Piedmon vai até lá e um deles aprende magia de água, enquanto o outro Piedmon aprende magia de terra. Então você tem 2 Digimons iguais, mas os dois usam ataques diferentes de elementos diferentes. Isso acaba se tornando possível, mas a gente não sabe se é qualquer Digimon que pode ir para lá e aprender magia, né? A gente tem alguns exemplos de Digimons diferentes que tiveram histórias diferentes com Witchon, a gente já vai falar disso daqui a pouco. Então agora a gente vai falar sobre Digimons que ainda não existem, digamos assim, né? Em primeiro lugar, é dito que toda essa terra de Witchon é governada por anciões que comandam cada um dos 4 clãs. Então você tem um Digimon ancião, um mago provavelmente de elementos diferentes, que comanda cada um desses 4 clãs. Provavelmente são Digimons extremamente poderosos. Eu imagino que eles sejam talvez Digimons considerados do nível perfeito ou do nível mega, muito provavelmente, né?
E daí então é dito que esses clãs trabalharam juntos para que essa escola de magia e bruxaria de Witch-Oni fosse construída no topo daquela montanha. Então sim, eles se uniram para que isso acontecesse. Que é, mais uma vez, muito parecido com Harry Potter. Se você já assistiu Harry Potter, leu Harry Potter, você sabe que é bem semelhante com toda certeza. Mas não só isso, existem aparentemente, como é dito aqui nesses novos textos sobre o Witch-Oni, três magos superpoderosos, né, sábios, digamos assim. E esses sábios, eles formam uma espécie de conselho e eles governam sobre todos os clãs. Então, aparentemente, são três sábios superpoderosos, talvez também Digimons de nível Mega, muito parecidos, talvez, quem sabe, com os três arcanjos, vai saber, que ficam acima. E, pelo jeito que eles são mencionados aqui, talvez eles fiquem acima também dos anciões que comandam cada um dos 4 clãs. Então seriam grupos de Digimons lendários superpoderosos que existem apenas em Witch-Oni, aparentemente, o que é muito incrível com toda certeza. Esses todos, no futuro, acredito eu, serão Digimons novos que a gente ainda não conhece. E eu espero que, como eles estão mostrando tudo isso agora, a gente veja esses Digimons muito em breve, porque eles parecem todos serem incríveis. Mas, continuando agora. E só por curiosidade, essa imagem que vocês estão vendo aí são de todos os bruxos, magos e tudo mais que você podia conseguir enquanto você jogava Magical Witches. Então, muito provavelmente todos esses têm a possibilidade de se tornar um Digimon no futuro, se assim eles quiserem, digamos assim, né? Junto com esses outros que eu já mencionei para vocês. Então, o que acontece com os Digimons quando eles vão lá nessa escola de magia e eles estudam lá um bom tempo da vida deles e se tornam mestres da magia que eles aprenderam lá? Bom, aparentemente eles simplesmente viajam para o mundo digital para que, indo para o mundo digital, eles procurem se melhorar ainda mais, eles treinem mais. Então é por isso que muitos Digimons que vêm de Witch-Oni ficam vagando por aí, lutando contra os outros, treinando talvez, porque eles vieram buscar melhorar ainda mais, se tornarem magos ainda mais poderosos, evoluírem mais, né? Então a gente tem muitos Digimons que a gente conhece, cada um deles tem uma história diferente em conexão com Witch-Oni. Eu vou estar mencionando cada um deles para vocês. Então a gente começa pelo Wizardmon, obviamente, o Wizardmon que já é tão famoso e conhecido, né? É dito aqui que ele é mestre nas magias de fogo e de terra, e é bem interessante isso, porque o ataque principal do Wizardmon é um ataque elétrico, então vai saber, talvez ele esteja estudando magias de eletricidade agora. Mas continuando, a gente tem então o Flame Wizardmon, também conhecido pelo nome de Fla Wizardmon, que é basicamente um Wizardmon de fogo, e é dito aqui que ele obviamente é um mestre apenas na magia de fogo. Então é interessante, talvez alguns Digimons prefiram estudar apenas um clã, outros prefiram estudar múltiplos clãs para que eles aprendam várias magias diferentes. Vamos continuar então. A gente tem o Sorcerymon. Sorcerymon é basicamente uma variação do Wizardmon conectado com gelo, e é dito aqui que ele é mestre nas magias de luz e de gelo. E é interessante isso, porque magia de luz e magia de gelo não são os nomes dos clãs. Os clãs são de coisas diferentes, então talvez ele tenha entrado em clãs e aprendido magias especiais dentro desses clãs. Então talvez ele foi no clã de água e aprendeu magia de gelo, e por aí vai, né? Então bem interessante, com certeza. Continuando, a gente tem a Witchmon, né? Que é a Digimon bruxa, basicamente. E é dito que ela é mestre nas magias de vento e de água. E é bem interessante porque nomes dos ataques da Witchmon são nomes que vêm desses clãs. Então é bem interessante, ela faz referência nisso com toda certeza. A gente tem também o Mistymon. Mistymon muitas vezes é uma evolução do Wizardmon, já é um Digimon do nível perfeito. É dito que ele é mestre em várias magias diferentes, mas que ele se especializa principalmente em magia de fogo, obviamente porque a espada dele fica pegando fogo o tempo todo. Ele já sendo um Digimon do nível perfeito, mostra que talvez ele tenha mais experiência, por isso é dito que ele é mestre em vários tipos de magias, o que é bem legal. Com certeza. Aí a gente tem o Wisemon. O Wisemon é dito que ele nasceu na região de Witch-Oni, mas que ele não tem conexão com magia. Então ele não aprendeu magia, talvez na escola de magia ou nos clãs, mas ele desenvolveu suas próprias habilidades, por isso ele tem conexões com esse livro, com outras coisas, ele busca conhecimentos diferentes, mas sim, ele veio de Witch-Oni também. A gente tem então o Ancient Wisemon, que eu vou apenas mencionar aqui, porque ele tem conexão apenas com o mundo digital, mas como ele
praticamente é uma versão antiga do Wisemon. Eu diria que talvez ele tenha sim conexões fortes com aquele lugar que a gente talvez veja no futuro. E daí então eu preciso mencionar os 2 Digimons que eu diria são os mais poderosos que a gente conhece de lá. A gente tem o Medieval Galantimon, ou Medieval Dukemon, que é um herói lendário que veio de lá, uma variação do Dukemon, né? Que dito que ele faz parte de um grupo chamado Vortex Warriors, que é um grupo bem semelhante aos Cavaleiros Reais, diria eu, que veio de lá. Obviamente o Dukemon fazendo parte de um grupo desse faz todo sentido. Ele é muito incrível. A gente sabe que o Ichoni também é conhecido como o mundo da magia medieval, então ele sendo medieval Dukemon faz todo sentido na minha opinião. Talvez os outros membros desse grupo, que a gente não conhece, levem o nome medieval também, vai saber, né? A gente vai ter que esperar pra ver. Mas continuando, a gente tem o Exeblaumon. Exeblaumon é o Digimon mais recente que a gente conhece, que tem conexão com o Ichoni, acredito eu. Ele é a forma Mega do Bluecomon, né? E o que acontece é que ele é muito diferente, porque ele estudou e se tornou mestre da magia de gelo também. Mas ele não é um Digimon que vem de Ichoni, muito pelo contrário. Ele é um Digimon que foi para o Ichoni e lá ele se tornou o mestre da magia de gelo. Então ele deu um jeito de viajar até o Ichoni para que ele aprendesse melhor a controlar suas habilidades de gelo, se transformar meio que num mago guerreiro de gelo, o que é muito incrível. Mas então, galera, esses são todos os Digimons dos quais a gente tem conhecimento, que tem conexão em descrição com o Ichoni. Tem mais alguns aqui e ali Digimons que usam magia, que usam programação de nível avançado. Então 2 exemplos muito importantes disso são o Piccolomon, né, o Pixiemon e o Piedmon. Eles são Digimons que usam magia, né, só não tem conexão com o Ichoni até hoje, mas talvez eles até tenham, talvez eles tenham vindo de lá, vai saber, ou eles tenham ido pra lá uma hora. É muito interessante, pelo menos, a gente pensar nisso, né, que muitos Digimons antigos ainda podem ter conexões com esse lugar. Mas então esses são todos os Digimons que eu queria mencionar pra vocês. Então, Digi escolhidos, tudo isso é fantástico, são muitas novas informações, de certa forma, novas, sobre um mundo digital extremamente antigo que a gente já conhece há muito tempo, do qual, se a gente queria encontrar informações, a gente tinha que caçar muito, porque era muito difícil de encontrar. E agora eles trouxeram tudo isso pra gente em uma lista, mostrando o que existe, o que não está lá, o que está lá, com uma imagem incrível que vocês estão vendo aí, e eu acho que tudo isso é fantástico. Tem até uma lista com vários Digimons e líderes e por aí vai, que a gente muito provavelmente vai ver num futuro próximo. Eu acho tudo isso fantástico. Eu espero que o Ichoni apareça em breve em alguma coisa de Digimon. Talvez em um jogo de videogame, talvez dentro de um anime como Digimon Ghost Game mesmo, talvez em um mangá, vai saber. Tudo que eu sei é que o Ichoni é fantástica. Basicamente eles têm todo um mundo digital a ser explorado, que eles podem criar um monte de coisas com ele. Como eu disse, é basicamente uma mistura de Harry Potter com Avatar. Tem muita coisa ali a ser explorada. Quem sabe a gente vê um Avatarmon, vai saber, não sei, a gente vai ter que esperar pra ver. Mas, por enquanto, eu acho que, como eu disse, tudo isso é incrível. Eu quero saber o que vocês acharam de todas essas novas informações. Então deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digi escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.